E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo do anime da Garota Russa, e dessa vez comentando sobre o 11º episódio, e que foi um episódio em que tivemos aquela clássica parte em que o protagonista ele fica doente e que a heroína principal vai cuidar dele. Só que no final a gente acaba descobrindo que por trás disso temos uma grande armação feita pela Yuki, e que você percebe como a Yuki foi muito safada nesse episódio, porque ela fez uma grande armação para a Alya, e que ela acabou caindo direitinho, e que no final motivou mais ainda o protagonista a querer ganhar da Yuki, e que no final deixou todo mundo empolgado para o próximo episódio, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos do anime da Garota Russa ou de outros animes. E bom, esse episódio começa mostrando uma cena do passado do protagonista, mostrando ele se esforçando no passado e ele querendo mostrar para sua mãe, mostrar os resultados que ele trazia para casa, e mostrava que ele realmente era um prodígio, porque ele tinha boas notas e tocava muito bem piano, tanto que foi mostrado que ele tocava em concertos. Só que teve um certo momento que ele percebeu que a sua mãe desviava o olhar dele, e que para ele, ela fez isso porque ele não deu o seu melhor, porque ele não conseguiu atingir o seu melhor. Depois foi mostrado que ele se esforçou para tentar fazer ela sorrir, para ver se ela ficava feliz, só que no final acabou acontecendo uma outra coisa, e ela acabou se cansando dele, se esforçando mais ainda. Essa parte aí falta muita explicação ainda. A parte do protagonista na casa dele, na antiga casa dele, falta muita explicação do que ele viveu ali e o que aconteceu também, porque eles mostram em um episódio ou outro alguma ceninha ali, só que não tem uma explicação, falta partes ali para preencher, para ligar todas as partes que foram mostradas até agora, porque tem alguns episódios que são jogados algumas cenas ali da casa deles, a antiga casa deles, e do que aconteceu com eles, só que não dá pra entender muita coisa, assim, não dá pra você tirar muita coisa enquanto não tiver uma explicação mais profunda. E será que vamos ter alguma explicação razoável para isso? Ou será que vamos ter só em uma segunda temporada? Eu espero que tenha uma explicação pelo menos já no próximo episódio, mas eu não tô muito confiante com isso não, eu tô mais confiante que temos um desenvolvimento em uma outra parte aí no próximo episódio. Mas caso temos no próximo episódio uma explicação mais profunda do que aconteceu com o protagonista, eu vou agradecer, porque é uma coisa que está me chamando atenção, e eu quero mais explicação ainda por conta do personagem, porque o protagonista é muito legal, e eu quero saber tudo o que aconteceu com ele. E bom, depois dessa lembrança ruim que ele teve no seu sonho, foi mostrado que ele acabou acordando e notando que ele ficou doente, e que aí vem aquela parte que todo mundo estava esperando, porque foi mostrado no preview que a Alya iria cuidar dele, e que realmente aconteceu, porque a Alya foi até a casa dele para cuidar dele a pedido da Yuki, e que assim, mais à frente desse vídeo, você vai entender do porquê a Yuki ter sido muito safada, porque ela mandou a Alya cuidar dele, e primeiramente você acha que é uma zoação que a Yuki está fazendo com ele, mas no final você vê que é uma outra coisa, que é por outro motivo que ela mandou a Alya pra lá, e que a Alya fica falando para ele que a Yuki pediu para ela, e no final ela me solta essa em russo, só que é mentira, e logo depois ela me solta isso aí em russo, tem cheiro de garoto, e que assim, ela tá gostando disso, porque ela tá entrando no quarto do garoto que ela gosta na verdade. E bom, a Alya ter ido cuidar do protagonista, até que foi bom para os dois, porque primeiramente ela viu que ele estava usando a caneca que ela deu para ele, e o que deixou ela muito feliz, e logo depois que ela foi dar comida para ele, ele foi agraciado com essa visão, com a Alya de avental, e que ela fica até questionando se ele realmente está doente. E bom, depois disso ela acaba fazendo uma pergunta que todo mundo queria fazer, perguntando sobre os pais dele, e que ele explica para ela que o pai dele está trabalhando e que ele não tem mãe, e que nessa parte, você pensa, ele falou que não tem mãe, então ela morreu, só que ele acaba falando que o pai dele é um pai solteiro, ou seja, é um pai que cuidou dele sozinho, não tinha mulher, para ela não pensar em alguma coisa pesada. E bom, depois tivemos aquela situação que foi mostrada no preview, em que a Ayano iria aparecer também, porque logo depois que ele acordou, ele viu a Alya e a Ayano na sua sala, e que isso foi uma coisa que acabou incomodando a Alya. E bom, tem até um momento que a Ayano vai servir de apoio para o protagonista, e que ele fala que isso pode dar uma visão errada para as pessoas, e que hoje em dia ele pode até ser cancelado. E bom, a Alya questionando por que a Ayano está lá, porque ela é empregada da Yuki, não do protagonista, e que ela fala que ela está lá porque a Yuki pediu. Só que eu tenho minhas dúvidas se ela não foi lá porque ela quis mesmo, porque ela tem um grande respeito pelo protagonista, então eu não tenho dúvidas que ela foi lá por conta própria mesmo. E bom, depois tivemos uma parte que o protagonista ficou curioso, porque a Ayano falou para a Alya voltar para casa, porque ela precisa se preparar para o dia de amanhã, e que foi uma coisa que deixou o protagonista curioso, porque ele está vendo que está acontecendo alguma coisa, porque foi por conta disso que a Alya voltou para a casa dela. E bom, depois disso, tivemos o momento do protagonista com a Ayano, porque depois que o protagonista ele comeu a comida que a Alya fez e tomou o remédio dele, ele foi para o quarto dele, e ele fica comentando que ele não está afim de tomar banho, e a Ayano fala que vai limpar ele, e ela fala que se precisar ela vai usar uma venda, e é claro que ele ligou esse pedido maluco, só que ela não para por aí, porque ela fica falando que vai dormir com ele, ou pelo menos vai ficar para cantar para ele, e depois ela fica encarando ele dormindo ali, até que no final ela acaba ordenando que ela volte para casa, e que ele nota que ele devia ter feito isso desde o começo ele devia ter ordenado ela voltar para casa. E bom, no dia seguinte o protagonista ele acaba acordando e acaba vendo a Ayano de novo na casa dele, e que a própria diz que faltou para cuidar dele, e bom, ela acaba dando um remédio de novo para ele, e que ele começa a notar uma coisa estranha, ele começa a notar que tem algo de errado
errado com esse remédio, e que no final ele acabou descobrindo que esse remédio deixava ele sonolento, e por isso que ele estava dormindo muito, por isso que depois que ele tomava esse remédio, ele dormia por muito tempo, e logo depois a gente acaba descobrindo que isso fazia parte de um plano da Yuki, só que já era tarde demais quando o protagonista descobriu, porque logo depois ele foi correndo direto para a escola, e mostra que aconteceu algo entre a Alya e a Yuki, e que isso fica notório para o protagonista, logo depois que ele encontra a Alya toda arrasada, e depois temos a explicação para tudo isso, temos a explicação do porquê ela ficou nesse estado, e também do porquê ela foi cuidar do protagonista, porque logo depois mostra o momento em que a Yuki pediu para a Alya cuidar do protagonista, e até passou para ela o remédio safado que ela passou para dar para o protagonista, que foi o remédio que deixou ele totalmente sonolento e não deixou ele ir para a escola. Só que não foi só isso que a Yuki fez, porque logo depois ela acabou convidando a Alya para ela participar da transmissão da escola, comentando sobre o que houve no congresso estudantil entre ela e a Taniyama, para que a Alya possa mostrar a vitória dela. Só que a Alya, ela não considera que ela ganhou da Taniyama, e ela também não quer mostrar isso. Ela sabe o que aconteceu realmente e ela não quer mostrar isso, e que no final ela acaba recusando o pedido da Yuki, e que logo depois ela acaba falando para a Alya que elas podem só passar o relatório do semestre, e que se for só isso, beleza, tudo bem para a Alya, e que nessa parte a Yuki, ela falou para a Alya que ela notou que eles não querem aproveitar o resultado do congresso estudantil, e que ela percebeu tudo o que estava acontecendo, porque ela também sabe sobre os boatos que a Nono espalhou, então ela vê que eles não querem aproveitar o resultado que eles tiveram naquele congresso, e logo depois disso, a gente acaba sendo surpreendido pela parte diabólica da Yuki, porque logo depois ela acaba falando para a Alya como ela parece muito relaxada e perguntando se ela realmente está tentando derrotar ela, e logo depois ela acabou fazendo essa cara para a Alya, essa cara que todo mundo achou que era uma cara diabólica dela, porque parece realmente uma, e que assim, essa garota conseguiu executar seu plano contra a Alya, e que assim, não foi só essa cara que ela usou não, porque essa cara foi pura provocação para a Alya, porque ela fica falando como a Alya está relaxada e tá perguntando se ela está realmente tentando derrotar ela, e logo depois perguntou se ela não sente perigo, porque ela está no território dela, e falou como a Alya parece um alvo muito fácil para ela, e que assim, nessa parte a Alya mordeu a isca, porque a Yuki só queria provocar a Alya. A Yuki, ela provocou a Alya de todas as formas para que ela mordesse a isca e aceitasse essa transmissão. E que no final ela acabou percebendo que não vai ser uma simples transmissão que elas vão ter agora. E que ela chamou a Alya justamente agora, porque o protagonista ali não vai estar. Então ela não vai ter o apoio dele, ela vai ter que se virar sozinha. E ela provocando a Alya desse jeito, não tem como a Alya não aceitar, porque ela quer mostrar que ela não precisa ficar dependendo do protagonista. E que logo depois temos uma outra parte do plano da Yuki, e que eu acho que foi essa parte que acabou de vez com a Alya, porque se fosse só provocação, a Alya poderia lidar, ela poderia surpreender e lidar de alguma forma. Só que chegou no dia da transmissão e a Yuki pediu desculpas para a Alya, desculpas pelo modo que ela agiu com ela, e que ela fala que ela não devia ter agido daquele jeito com uma amiga dela, e que ela fala que ela preza muito pela amizade que ela tem com a Alya, e que no final ela acaba aceitando as desculpas, porque realmente parece que a Yuki está arrependida, e mostra como ela é uma excelente atriz. Na verdade, a Yuki consegue emular várias personalidades ali, porque ela tem uma parte que ela parece uma vilã, tem uma parte que ela parece uma mocinha, tem uma parte que ela parece muito inocente, então não tem nem como culpar a Alya. Só que logo depois, acabou chegando a parte que acabou de vez com a Alya, porque a Yuki acaba falando para a Alya o motivo dela estar concorrendo à presidência, porque ela comenta para a Alya que ela tinha um irmão mais velho, e que ela comenta que ele era uma pessoa muito mais habilidosa e muito mais talentosa do que ela poderia ser, do que jamais ela poderia ser, e que todo mundo na família esperava grandes feitos dele, porque ele era um prodígio, ele realmente era muito bom, era quase garantido que ele levaria o nome da família dele para um outro patamar. Só que no final ela acabou falando para a Alya que o irmão dela se foi, e que assim, ela falar isso passa o que para a pessoa? Que ele morreu, e que isso aí acabou chocando a Alya, e ela fala para a Alya que agora ela tem que corresponder às expectativas, e logo depois ela pergunta para a Alya do porquê ela estar concorrendo, e que nessa parte ela travou, nessa parte a Alya travou de vez, porque a Yuki mostra que ela está carregando uma coisa muito mais profunda, um motivo muito mais nobre para poder estar concorrendo, porque nessa visão que ela passou para a Alya, o irmão dela morreu, então ela está carregando as lembranças do irmão e as expectativas que a família dela tem para ela, enquanto no lado da Alya, a Alya está fazendo por ela mesma, e que ela não conseguiu falar isso para a Yuki. E logo depois que começou a transmissão, enquanto mostra a Yuki falando de boa, mostra que a Alya não está lidando bem com a situação, mostra que a Alya ficou abatida com o que elas estavam conversando antes, e logo depois ela falou para o protagonista que a coisa começou a piorar mais ainda, e o protagonista chocado com isso, porque ele não esperava que a Yuki fizesse algo do tipo antes da cerimônia de encerramento, e que foi uma coisa assim, foi uma coisa toda trabalhada ali para fazer a Alya ficar desse jeito, para fazer ela ficar arrasada desse jeito, e que o protagonista, ele fala para a Alya que ela está caindo no jogo da Yuki,
porque é isso que a Yuki quer que aconteça com ela. Ela quer que a Alya fique abatida com isso, porque essa transmissão não é realmente tão importante assim para as duas, não é realmente tão importante assim, até porque não tinha muita gente na escola durante a transmissão, então por isso que não impacta tanto assim no resultado final, e que essa transmissão foi mais para brincar com ela mesma, e mostra que ela não ficou deprimida, mas sim frustrada, porque ela não conseguiu falar para Yuki do porquê ela quer ser presidente do conselho, e logo depois ela acabou ficando chocada com isso, um sorriso do protagonista, que nem ele mesmo percebeu, e ele comentando que ela pegou os dois, e que ele não sabe do porquê, isso deixou ele muito empolgado, e logo depois mostra ela corando para essa cara que ele fez, e comentando em russo que ele é um cara interessante, que esse cara também é interessante, mostrando que ela ficou surpresa com esse outro lado do protagonista, e ela gostou mais ainda do que o Masatika falou para ela, e também do jeito que ele falou, porque fica mostrando que ela ainda está incomodada com o fato dela não ter conseguido responder a Yuki, e que por conta disso, tivemos mais uma parte em que o Masatika deu um baita do orgulho, porque logo depois, ele acabou falando isso aí para a Alya, falando que daí as motivações dela não serem tão nobres quanto da Yuki, e ele fala de novo que ela é uma pessoa perfeitamente cativante do jeito que ela é, e logo depois ele fica falando as qualidades dela, fala como ela é muito motivada, honesta e muito esforçada, que logo depois ele acaba se ajoelhando para ela e falando para ela levantar a cabeça, porque os encantos dela não estão abaixo do da Yuki, e que ele fala que ele garante isso para ela, e que, bom, essa cena foi a mesma coisa que a Alya falou, porque parecia como se ele estivesse se declarando para ela, e que ela gostou dessa parte, só o protagonista que ficou muito envergonhado e falou que não vai mais fazer isso, mas essa parte do protagonista, falando essas coisas para a Alya, ajudou muito ela, só que logo depois, vem uma parte que acabou chocando ele, porque a Alya acaba concordando com ele, falando que ela não precisa se comparar com a Yuki, mesmo que a Yuki esteja carregando o espírito do seu falecido irmão, e que essa última parte deixou o protagonista totalmente chocado, porque a Yuki fez a Alya pensar que ele está morto, e que assim, naquela cena que foi mostrada a Yuki, falando essas coisas para a Alya, realmente parecia que ela estava falando que o irmão dela estava morto, então assim, não foi uma coisa qualquer, não foi ela dizendo que ele foi embora, não, parecia realmente que ela estava dizendo que o irmão mais velho dela morreu, e que essa parte deixou o protagonista totalmente chocado, e que quando parecia que ele ia explicar para ela, apareceu essas duas aí, a Taniyama e a Nonoa, que foram pedir desculpas para ele por tudo que elas fizeram, e depois comentar sobre a transmissão que a Alya participou, porque ela não comentou sobre o resultado do congresso estudantil, e que elas sabem do porquê a Alya não comentou, e que a Taniyama, ela fala que ela não quer ser encoberta, porque ela tem o próprio orgulho, ela não quer que ninguém cubra ela por conta do que aconteceu, e que ela quer retribuir o que eles fizeram declarando a derrota dela, só que o protagonista, ele fala para ela retribuir de uma outra forma, porque eles não querem que ela faça isso, e que no final ela acaba pedindo a ajuda das duas, e que não foi mostrado o que eles vão fazer, mas vai ser mostrado no próximo episódio, porque no próximo episódio vai mostrar um confronto da Alya com a Yuki, e que agora eles vão ter a ajuda da Taniyama e da Nonoa também, e que inicialmente a ideia era empatar com a Yuki na cerimônia de encerramento, só que agora depois do que a Yuki fez com a Alya, o protagonista, ele fala que eles não vão mais empatar com a Yuki, e que agora a intenção deles é vencer elas, e que agora eles podem fazer isso já que eles vão ter a ajuda da Taniyama e da Nonoa, e que ele não teria intenção de destruir elas agora se elas não tivessem começado antes, e que isso esquenta as coisas mais ainda para o próximo episódio, que vão ser o confronto delas na cerimônia de encerramento, e que vai ser bem interessante de acompanhar, e que assim, o foco deve ser mais nessa parte mesmo, da disputa delas na cerimônia de encerramento, porque assim, mais explicação sobre o passado do protagonista, eu duvido que temos muito agora, vamos ser só um foco no confronto da Alya com a Yuki, que falta um episódio. E vocês, o que vocês acharam desse episódio do anime da garota russa? Vocês estão ansiosos para o próximo episódio? Comente aqui abaixo nos comentários, e não se esqueça de dar like no vídeo para apoiar o canal, e se inscrever para ver os próximos vídeos do anime da garota russa ou de outros animes. Então é isso, né, vou ficando por aqui e falou!